vai falar sobre o imperador de todos os óleos, que é o frankincense, ou óleo de olíbano. Olha que lindo, o nome dele, né, significa o leite, isso em árabe. Agora, lá na Somália, de onde ele é retirado, eles chamam o óleo essencial de olíbano de morro, tá? Que é a árvore de Deus. Acho que a gente não precisa falar mais nada, né? Vocês vão ver agora ali a fotinho dele. É uma árvorezinha estranha, né? Muita gente diz que ela é diferente. Dizem que existem várias belezas no mundo, certo? Mas a importância que essa árvore tem em tudo, vocês já vão conhecer um pouquinho mais a fundo sobre ela. Ela pode chegar até uns 5 metros de altura. E ela nasce num chão, um solo rochoso, até quase com partículas de mármore, tá? Então é num solo árido mesmo, num sol muito quente, escaldante, lá da região da Somália, onde ela é melhor extraída. Ela produz uma resina, que por isso que vem o nome o leite, porque ele é leitoso, ele é branco, e essa resina depois endurece com o tempo. E aí é feito o óleo essencial de olíbano. Na verdade, então, se a gente for começar a associar e fazer as associações que a gente já está se familiarizando aqui com tudo isso, o que acontece? O óleo essencial de olíbano, a principal função dele seria a cicatrização. Ou então, como se fosse um antitumoral. Por quê? É como se houvesse uma lesão, né, no teu corpo. Obviamente, todo o teu organismo vai se mobilizar para cicatrizar aquela lesão, aquela ferida. Na árvore acontece a mesma coisa. Então, qualquer tipo de lesão, né, de machucado ou de agressão, vai existir todo um mecanismo para reparar aquele machucado da árvore. Então, se nós pararmos para observar que se na árvore de olíbano acontece isso com uma potencialidade muito grande, imagina o que vai fazer dentro do nosso organismo. Ele é regenerador. Por isso que ele tem a capacidade de interferir em linhas de expressão, ele é rejuvenescedor, porque ele é restaurador. Então ele é muito usado também para não envelhecimento. Mas ele vai muito além disso. Até porque é muito interessante, a medicina chinesa fala que o nosso reflexo externo é consequência de como está o nosso interno. Então, se você está bem por dentro, e isso inclui um bem-estar também emocional, não só uma saúde de qualidade, a tua aparência vai estar bem, né? Agora, se você não está bem, o teu corpo vai contar. Exemplo, quando a gente chegar lá no óleo de tangerina, eu vou mostrar para vocês, porque a gente usa muito a tangerina para estética. Então eu vou mostrar uma imagem e vocês vão compreender direitinho como cada parte do nosso corpo conta quando algo ou quando aquele órgão não está bem. E aí o que acontece? Você precisa estar bem para refletir, né, para esse cartão de visitas aqui tá bonito. Então as pessoas pensam e gastam, né, horrores em cremes de beleza, cremes rejuvenescedores, mas elas esquecem que se o interior não estiver bem, se a saúde delas não estiver bem, o resto não vai estar bem, a aparência também não vai estar. Se você estiver muito desidratado, você vai começar a ter rugas. Ou seja, para melhorar as rugas, você precisa estar hidratado, você precisa estar consumindo água. Vamos pegar como exemplo assim, lá no sertão do Brasil, aquela terra árida, né, toda rachada, ali falta o quê? Água. E quando existe uma hidratação naquela terra, tá? Ela volta à vida. É a mesma coisa no nosso corpo. Se você começar a partir de hoje tomar muita água, todos os teus tecidos vão começar a se regenerar. A tua pele vai começar a ter shen, que os chineses chamam, né, como se fosse o viço,
tá? Ela vai começar a ter um brilho, ela vai começar a ter cor. Imagina se a gente começa a aliar isso a um óleo essencial que já tem um poder rejuvenescedor ou reparador, que é o caso do óleo essencial de olíbano. Sem comentários. Eu comecei a usar, eu tive um acidente de carro, nós tivemos um acidente de carro há uns 2 anos atrás, e eu não tinha ainda acesso ao olíbano. Mas eu usei como cicatrização, como cicatrizante, a própolis, e tanto que os cirurgiões plásticos falaram que o meu rosto nunca mais voltaria ao normal, né? Nem com cirurgia plástica, deformou totalmente o meu rosto. E eu não concordei com isso, eu falei, realmente eu vou me recuperar. E os únicos sinais que ficaram foi aqui na minha testa, que eu digo que eu não quero tirar, eu só quero talvez suavizar um pouquinho, porque as cicatrizes são as marcas da nossa vida, como se fossem talvez troféus, né? Dizendo que a gente venceu, que a gente superou obstáculos muito difíceis. Então eu comecei a usar, agora que eu tenho essa caixinha mágica da Doterra, o óleo essencial de olíbano. Gente, eu fiquei impressionada. Começou a homogeneizar a pele. Ela começou a voltar a ficar homogênea. Isso em questão de um uso de 1 a 2 semanas, tá? Então, gente, é impressionante a capacidade de regeneração que esse óleo de olíbano tem. Então comecem a usar, só cuidem, tá? Cuidem para não encostar no olho, para não encostar nas mucosas principalmente, para não encostar na boca. Quer dizer, até pode, né, na boca, mas ele vai ficar uma queimação, porque ele é muito forte. Inclusive, uma questão que eu quero colocar para vocês é para também não usarem o óleo essencial de olíbano puro. Até numa emergência, de vez em quando, vocês podem usar sublingual, né? Já que não tem outro carreador ou outro recurso, ou não tem uma cápsula, vocês podem usar. É um óleo essencial muito forte, né? Tanto que ele tem uma característica, um gosto característico assim muito forte. Então eu recomendo assim, coloca numa colherinha um pouquinho de óleo de coco, óleo carreador, e pinga as gotinhas que você precisa ali, naquela colherinha com óleo de coco e toma. Até porque a absorção também vai ser muito melhor. Agora, se você tiver a cápsula, obviamente que é muito melhor, né? E um detalhe, se você for fazer algum tipo de cirurgia, o ideal é que você interrompa o uso do óleo de olíbano por até 1 semana antes da cirurgia. E só volte a fazer o uso uns 3 dias depois que você fez a cirurgia, tá bom? Porque ele tem a capacidade de, vamos usar aquele termo que os antigos falam, afinar o sangue. Então, o risco de hemorragia também pode ser intensificado, né? Não vou dizer que você vai ter uma hemorragia usando o óleo de olíbano, mas pode, dependendo do tempo que você já usa, pode até intensificar ou interferir na cicatrização. Outra questão, é importante também que as mães que amamentam e as grávidas não usem o óleo de olíbano. Por quê? Porque pode interferir em todo o ciclo hormonal da mulher. Então, durante a gravidez, é um momento de você parar com tudo o que você faz no teu dia a dia. É um momento especial, né? Todo mundo fala, gravidez não é doença. Não, gravidez não é doença. Mas gravidez requer atenções especiais, e sempre foi assim. E hoje em dia, com essa, eu já digo, mania que a mulher tem de tentar competir com o homem, ou tentar achar que tem que fazer as mesmas coisas que os homens fazem, o que não é assim. Homem é homem, mulher é mulher. Isso, como diz a minha filha, não é uma competição. Então, mulheres têm funções femininas, homens têm funções masculinas. Então, a gente tem que respeitar esse período da gravidez, né? Não vai parar de fazer, de trabalhar, não vai parar, mas vai ter um certo, os antigos falavam, um resguardo nesse período, tá? Então, é um momento onde a gente vai interromper vários tratamentos, mesmo que naturais, de tudo aquilo que a gente já vinha fazendo, tá? Voltando então, vamos lá, recapitulando aqui do óleo de olíbano. Como ele é um óleo muito forte, é ideal, e agora vocês vão entender por quê, que você pode até tomar ele durante o dia, mas é que
a aplicação dele vai ser muito melhor se ele for usado durante a noite, porque ele vai influenciar diretamente glândulas importantes do nosso corpo, como a glândula pineal, né, a glândula pituitária, que é a hipófise. Então ele vai produzir, inclusive, um hormônio que a gente chama de melatonina. Se alguém faz uso da melatonina, usando o óleo de olíbano, a probabilidade de você começar a produzir mais a sua própria melatonina na sua dose certa é muito maior. Até porque existe uma questão aí que poucas pessoas sabem e que poucos médicos e profissionais comentam, que a melatonina, se ela for usada numa dose acima, eu digo a melatonina que você compra como suplemento com prescrição médica no Brasil, o que não acontece nos Estados Unidos, mas no Brasil a suplementação feita com a melatonina, se não for numa dose que é compatível para o teu corpo, ela faz um efeito contrário. Por isso que muitas pessoas, ou algumas pessoas falam assim, eu usei a melatonina, mas para mim não fez efeito, eu fiquei até mais ligado. E é realmente isso que acontece. Então, a melatonina tem que ser usada na dose certa, principalmente se existirem outros fatores, que é a questão da luminosidade. Por quê? Agora vocês vão entender por que o óleo essencial de olíbano é ideal que se tome à noite, principalmente para essa função de antidepressivo, para essa função de ansiolítico, de calmante, porque como ele vai interferir nessas glândulas, né, nesses sistemas endócrinos, nesses centros endócrinos que produzem hormônios no nosso corpo, isso vai acontecer principalmente no período da noite, segundo a medicina tradicional chinesa. Então, quando você começa a usar o óleo de olíbano, ele vai, por causa de uma substância, lembram do metabolismo secundário das plantas, que a gente comentava lá no primeiro vídeo, na introdução? Então, existe ali os terpenos, lembra que era a primeira classificaçãozinha lá desse resultado do metabólito, né? Então, os terpenos fazem o quê? Eles são classificados em várias classes ou vários grupos. E um deles, que tem no óleo essencial de olíbano, é o sesquiterpeno. O que esse sesquiterpeno faz? Ele tem a capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica. E o que isso significa? Isso significa que ele tem a capacidade de chegar lá no centro do teu cérebro. E, como eu comento, para vocês compreenderem, apenas 5% dos medicamentos conseguem fazer isso. 95% dos medicamentos não tem esse acesso. E por que o óleo essencial de olíbano tem? Porque ele é natural. Ele é natural como o nosso organismo, tá? Então, a questão da similaridade, lembram disso? Ele é similar ao nosso organismo. O nosso cérebro reconhece. Então, ele permite a passagem livre. E ele, ultrapassando essa barreira, ele vai chegar exatamente lá no centro do cérebro, que é essa glândula pineal, que vai estimular a produção de melatonina. E essa melatonina, ela é considerada um hormônio rejuvenescedor, inclusive. Por quê? Porque ela faz maravilhas no nosso corpo. O problema é que, quero que vocês entendam que quanto menos a gente dorme nesse mundo moderno hoje em dia, é bonito dormir pouco. Eu dormi pouco essa noite, eu não dormi nada porque eu fiquei trabalhando, porque eu fiquei estudando, porque eu fiquei assistindo Netflix, porque eu fiquei... Gente, o corpo só se regenera quando dorme. E tem um detalhe, não é só dormir. Você tem que dormir num ambiente escuro, num ambiente onde não tenha luminosidade. Vocês têm noção do quanto essa luz azul, que a gente chama, né, a luz branca e a luz azul, que os computadores, celulares, tablets emitem, né, as TVs também, quanto isso interfere na produção da nossa melatonina? Isso causa uma interrupção. Por isso que
Começou a escurecer, a gente tem que diminuir a quantidade de luz no nosso ambiente. Né? Se você não tem não tem como diminuir completamente as luzes do teu ambiente, tenta deixar uma luzinha ou amarelinha, né? Quer ver? Vamos apagar a luz aqui para você enxergar. Olha esse difusor. Essa luz amarelinha não tem tanto problema, ela não vai interferir tanto na produção de melatonina, tá bem? Agora eu vou acender porque senão vocês não me enxergam. Mas tenta deixar em todo o ambiente, né, da tua casa luzes assim, né, que imitem o fogo. Porque se nós pararmos para observar, a luz elétrica começou há muito pouco tempo atrás. O nosso organismo ainda não se adaptou, não teve centenas, milhares de anos de convivência com uma luz elétrica que pudesse alterar o nosso organismo, fazer com que ele já se acostume. Então, realmente, esse excesso de luz está atrapalhando a nossa vida. Está fazendo com que a gente durma menos e que a gente não chegue em níveis profundos de sono. E isso está acarretando uma série de doenças. Então, realmente, isso é muito grave, isso é muito sério. Até na questão do câncer. E querem um exemplo bem interessante sobre isso? Vocês sabem que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e as mulheres que trabalham à noite, elas têm 60% a mais de probabilidade de terem câncer de mama? Isso foi comprovado. E as mulheres cegas, que não enxergam a luz, que não têm nenhuma claridade, que não recebem claridade nenhuma, os casos de câncer de mama são muito raros. Então, a melatonina é um hormônio que ela também vai interferir em todo o ciclo hormonal, tanto do homem quanto das mulheres. Ou seja, câncer de testículo também tem a ver com interferência da melatonina. Resumindo, gente, comece a dormir bem, apaga todas as luzes do quarto, né? Principalmente luzinhas que ficam acesas, campos eletromagnéticos, celular carregando, TV ligada na tomada, Wi-Fi, o aparelho de Wi-Fi, roteador, isso vai interferir muito, né, na nossa saúde, inclusive na questão do câncer, tá? Então desliguem tudo, blackout na janela e principalmente, se levantarem à noite para fazer xixi, não liguem a luz, tentem ir mesmo no escuro, tá? Vai por instinto, ok? Porque o mínimo, o mínimo tempo que você ligar a luz já é suficiente para interromper a produção dessa melatonina. E já você voltando a dormir, a qualidade do teu sono não vai mais ser a mesma, tá? Imagina isso ao longo de dias e dias e semanas. Então, quando você começar a usar o óleo essencial de olíbano, você vai perceber que a tua disposição vai mudar muito, vai melhorar muito. A tua alegria de vida também vai melhorar, porque vai melhorar a qualidade do teu sono. E obviamente você vai se sentir melhor. Eu já vi pessoas que chegaram para mim e falaram assim, é impressionante como eu melhorei depois que eu comecei a tomar o óleo de olíbano. Isso que essas pessoas começaram a tomar o óleo de olíbano de manhã. Aí eu sugeri a elas que experimentassem e fizessem os testes e usassem o óleo essencial de olíbano durante a noite, antes de dormir, na verdade. O resultado foi ainda melhor. Eles falaram assim que eles já estão subindo parede de tanta energia que eles têm. Imagina isso associado a uma boa qualidade de saúde, né? Então eu falo assim, você conquista o mundo. Conquista o mundo. Comece a usar óleo de olíbano todos os dias. As pessoas me perguntam assim, mas isso a gente vai entrar na aula prática, a gente vai conversar diretamente na nossa aula presencial, tá? Quantos óleos essenciais eu posso tomar por dia? Então, eu não quero que vocês tomem uma caixinha toda por dia, tá? Uma caixinha que eu digo assim, todos os óleos que tem nessa caixinha. Até porque a medicina chinesa tem uma explicação, isso vale para os pontos de acupuntura. Quanto mais pontos de acupuntura você coloca, ou quanto mais óleos você toma, mais você dispersa o efeito. Então, se você tem que acertar no alvo,
Se você parar, mirar e jogar aquele dado no alvo, tá? E atingir o alvo, é muito melhor do que você não se concentrar e começar a jogar muitos dados e tentar pegar, digamos, o alvo todo, o efeito, ou você vai gastar muita energia tentando fazer isso. Então, o ideal é ser o mais preciso possível. É se concentrar e atirar diretamente no alvo. Então, o máximo de óleos essenciais que eu recomendo nos meus protocolos é de 4 óleos essenciais por dia, né? 4 óleos essenciais diferentes. Não que você tem que tomar 4 vezes ao dia. Não, são 4 óleos essenciais. Casamento de 4 óleos essenciais, tá? Claro, gente, sempre existem as exceções, óbvio. Cada caso é um caso. A gente comentava que cada organismo é único. Então, a gente tem que avaliar isso nas pessoas, tá? Mas para vocês terem como base 4 óleos essenciais por dia. E lembrem daquilo que eu recomendei antes. Escolham um óleo principal, tá? E aí, os coadjuvantes, que vão auxiliar o efeito daquele óleo, ok? Na medicina chinesa, na anamnese do paciente, a gente tem uma questão. A gente coloca lá, queixa principal. Qual é, de todas as queixas, a principal? Aí, escolhendo a queixa principal, o paciente falou, não, de tudo o que mais me incomoda é a insônia. Então, qual é o óleo essencial principal que a gente vai usar? Olíbano. Aí, óbvio, a insônia vai gerar o quê? Vai gerar uma dor de estômago, vai gerar uma dor de cabeça. Aí, dentro disso, a gente vai escolhendo todos os outros óleos, tá bem? O que mais que óleo essencial de olíbano serve? Além de praticamente tudo, ele e o limão são os campeões, assim. Então, a gente já falou, antitumoral, cicatrizante. Ele ajuda muito, gente, justamente por causa dessa influência na glândula pineal. Ele vai ajudar muito, e na hipófise, obviamente, ele vai ajudar muito todas as mulheres que têm problemas com hormônios, menstruações, TPM, né? A TPM principalmente se a gente associar com peppermint. Mas, principalmente assim, endometriose, dificuldade para engravidar, câncer de ovário, câncer de útero, que mais? Ovário policístico. Gente, é uma série de alterações menstruais, menopausa, cólicas menstruais. A gente vai sempre associar o olíbano, tá bem? Não importa se a gente vai associar o olíbano com o funcho, que para as mulheres o funcho é fantástico para os problemas menstruais, ou com o claricide, né, que é a sálvia. Então, não importa qual, mas a gente vai usar sempre o olíbano como esse óleo essencial principal, tá bem? Que mais? Que mais? A gente passaria também o dia aqui falando sobre isso, tá? Mas basicamente do óleo essencial de olíbano nós vamos falar sobre isso e depois na prática a gente vai falar muito mais sobre ele, tá bem? Agora a gente vai passar para um outro óleo essencial muito importante.